Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre a relação métrica, relações métricas no triângulo retângulo. Então vamos iniciar reconhecendo os elementos de um triângulo retângulo. Aqui nós temos a hipotenusa, temos o A, que está em vermelho aqui, que é o cateto oposto ao ângulo alfa, e temos também o cateto B, que é o cateto oposto aqui no caso ao ângulo beta. Notem que eu coloquei somente as medidas dos lados, tá? Porque as relações métricas, elas vão relacionar as medidas dos lados, neste caso, dos triângulos retângulos. E aí, nós temos algumas relações métricas que não somente o teorema de Pitágoras, né? Porque a gente fala relação métrica, eu tenho hipotenusa e tenho dois catetos. Ah, então só existe o teorema de Pitágoras. Não, nós temos que reconhecer aqui todos os elementos desse triângulo, sabendo que nós temos uma altura relativa à hipotenusa e algumas projeções que nós vamos verificar aqui agora. Então, deixei aqui o triângulo para que fique fácil de visualizar. Então, vamos dar nomes a cada uma desses elementos do triângulo, lembrando, elementos, comprimentos do triângulo. Não vamos envolver os ângulos, tá? Então, aqui eu tenho que o A é a hipotenusa desse triângulo, tenho que B e C são os catetos desse triângulo, ou seja, os lados menores do triângulo, que são opostos aos ângulos agudos, como nós vimos anteriormente. Temos o H, que é a altura desse triângulo, mas relativa à hipotenusa. Temos também M, que é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa, e de forma análoga nós temos o N, que é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Claro que agora nós vamos verificar aí, relembrar quais são as relações métricas de triângulos retângulos com essas projeções e com essa altura e com os catetos e com a hipotenusa. Então, a primeira delas, que é aquela que a gente aprende por primeiro, é o teorema de Pitágoras, que enuncia que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, essa relação vai envolver hipotenusa e catetos. Temos ainda, então, na continuação, a relação métrica que vai envolver cateto, hipotenusa e a projeção desse cateto. Então, um cateto ao quadrado é igual ao produto da sua projeção sobre a hipotenusa pela hipotenusa, que vale para os dois catetos. Então, se eu tenho para o cateto B, eu tenho para o cateto C a mesma relação. O outro cateto ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção sobre a hipotenusa. Temos, então, como consequência aqui dessas duas, né, de que a hipotenusa pode ser calculada pela soma das duas projeções, uma vez que os catetos recaem, né, sobre a hipotenusa. Então, a soma das projeções te dará o comprimento da hipotenusa. Temos aquela que relaciona a altura do triângulo relativa à hipotenusa ao quadrado, que vai ser igual ao produto das projeções sobre a hipotenusa. E por fim, mas não menos importante, aquela que relaciona a hipotenusa, a altura relativa à hipotenusa e os catetos. Como que a gente vai fazer esse cálculo? Multiplica hipotenusa pela sua altura, né, pela altura relativa à hipotenusa no triângulo, deve ser igual ao produto dos dois catetos. Então, aqui nós temos um resumo com todas as relações métricas que vimos aí, envolvendo o triângulo retângulo. Então, aqui, neste vídeo, nós falamos sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!